Ele avisa agora que está sendo gravado. Vou cortar, né? É. Então tá, agora sim, Bom, começando então. Olga, obrigada pela introdução maravilhosa. Ela é o mais que a gente gosta muito, assim. A Olga sempre foi, a gente sempre incluiu ela muito no nosso meio LGBT também. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Natália, eu sou psicóloga, sou astróloga também, sou formada lá pelo Instituto da Família, pelo INFAPA, e na sigla eu represento a letra B, que quer dizer bissexual, né? Para a gente está sendo muito importante, a Olga compartilhou isso, que o filme é muito denso, é mesmo. A gente gostaria, como comunidade, de poder trazer temas muito mais leves e de aceitação, né, e tudo, mas infelizmente é uma luta. Infelizmente não, é uma luta ainda, mas é uma luta que ainda tem muito para ser lutada e muito preconceito para ser vencido, assim. Mas para a gente é muito importante estar vindo hoje aqui no dia do mês do orgulho LGBT, o dia 28 de junho, né? Segunda-feira. E, bom, quem não viu, assim, o filme trata, então, da história da morte e da vida da Marsha, né? Eu acho que mais especificamente da morte, porque tudo vira muito em torno, né, de não saberem como ela foi morta, né? Depois de tanto tempo passado, assim, né? Mas o filme trata bastante também da revolta, né? Da rebelião de Stonewall, que é onde a Marsha vira a figura, né? A nossa linha de frente, assim, pela luta dos direitos LGBT, da comunidade LGBT. Então, para quem não conseguiu ver o filme, foi numa noite do dia 28 de junho de 1969 que a polícia de Nova York dava muitas batidas violentas, né, num bar chamado Stonewall Inn. E foi nessa noite, depois de muitas noites de agressão, de hostilização, né, da polícia, de violência policial, que os frequentadores do bar resolveram se rebelar, né? E foi uma revolta mesmo. Teve carro queimado, teve tijolo na polícia. Foi realmente uma rebelião, né? E que marca para a gente, como comunidade, o começo de tudo, né? Da nossa luta. Então, por isso que a gente fala que a gente deve muito à Marcha. Estou falando da Marcha, mas também quero falar da parceira dela, que aparece durante todo o filme, né? Que é uma figura muito forte que a Marcha adotou nesse meio desse caminho. E eu queria falar, assim, uma coisa até aqui para o grupo mesmo, para o Colorides, que, se vocês se derem conta, a Marcha, ela se identifica como uma drag queen, né? No filme ela fala muito isso, né? Mas hoje a gente fala que é uma mulher trans porque na época não era difundido muito, né? Eu acho. Então ela se definia como drag queen, né? Mas hoje a gente, como comunidade, a gente vê ela, né? Enfim, a gente, mas é ela que se define, né? Que deveria se definir, mas hoje é falado como mulher trans, né? Talvez se ela Então, estivesse vivendo hoje, ela se exatamente. definiria como trans. Na época, a nomenclatura era diferente, né? Eu acho que tem a ver com isso. Exatamente. Então, é um filme denso e, por mais que ele se passe lá em 1969, ainda é uma realidade em muitos lugares, né, gente? Tem alguns países, inclusive, que ser LGBT é pena de morte, tu é morto, entendeu? Vamos pensar, sei lá, Arábia Saudita, né? Tipo, tantos lugares, tem vários lugares, Sudão, Irã, Afeganistão, Paquistão, então as pessoas LGBT são mortas, né? E em vários outros, ser LGBT é crime, né? Então, ainda é uma luta, a gente não está 100% aí aceito pela sociedade, enquanto em vários outros lugares do mundo a nossa comunidade está morrendo, né? Está sendo presa, está sendo mais marginalizada ainda, assim. Então, eu acho que o filme traz essa dura realidade que dói ver, assim. Para mim é muito difícil ver esse documentário, eu já vi mais de uma vez e eu sempre choro. Então é muito importante para a gente ver as pessoas que iniciaram isso e que deram a cara a tapa, né? Porque foram pessoas que realmente deram a vida para essa causa, né? Então, eu acho que é por isso que mexe tanto e eu acho que nada mais justo para a gente, como comunidade, nesse mês do orgulho, a gente poder falar disso, desse assunto denso, porque às vezes as pessoas têm uma ideia que LGBT é a parada livre, vamos ficar tudo lindo, comemorando como é maravilhoso, e
não é sobre isso, né? É muito mais que isso, né? Então, acho que esse filme traz muito essas questões que nos deixam desconfortáveis, né? E para a gente ainda é mais doloroso, e acho que como terapeutas é importante que a gente tenha conhecimento dessa história, até para a gente poder estar ajudando as pessoas que vão estar chegando nos nossos consultórios, né, com essas questões. Só que quer falar, Gi? Fala aí. Não, eu só queria dizer uma coisa assim, que a gente, como LGBT, a gente não cresce sendo a gente mesmo, tá? A gente tem que criar muitas maneiras de disfarçar as coisas para não ser hostilizado, para não sofrer preconceito, né? Isso é muito legal de ver no filme, porque a Marsha era uma pessoa que até eles falam, ela saía na rua do jeito que ela queria, se ela queria estar vestida de homem, se ela queria estar de homem, ela estava de homem, se queria estar totalmente montada, ela estava. Isso é muito legal de ver nela, mas a gente, como LGBTs, a gente não tem isso, e o nosso desafio, quando a gente cresce, na verdade, né, é saber o que, que a gente realmente é e o que, que a gente faz para que os outros não... para a gente se apresentar para o mundo, para que a gente possa ser aceito pelo mundo, né? Então, é muito doloroso tu não poder ser 100% quem tu é, porque, enfim, é considerado errado. E, enfim, seja só pela tua afetividade, por quem tu se atrai, ou seja, pelo jeito que tu quer se apresentar para o mundo, né? Que independe de gênero, enfim, para algumas pessoas e de qualquer coisa, assim. Então, acho importante, muito importante a gente estar falando sobre esse filme, porque são questões que a gente não pode mais apagar e a gente não pode mais deixar como, LGBT não morre, não. Até porque aqui ainda morre muito LGBT, a Vanessa vai trazer dados pra gente depois. Então, basicamente isso, assim, que eu queria falar para introduzir, que eu acho muito importante esse espaço para a gente estar falando dessas questões. Vai, Gi. Vai, Gi. Boa noite, eu sou a Giovana, eu sou enfermeira de formação e sou terapeuta de família, casais, individual, sistêmica, formada pelo Instituto da Família. Atualmente estudante de psicologia também, né? Sigo meus atendimentos e estou na graduação. Enfim, gente, eu acho legal que a gente possa trazer assim 3 aspectos do filme, não sei se todos viram, né? Mas me chama a atenção 3 aspectos do filme, assim, sobre luta, que a Nath estava falando. O primeiro, que eu acho que é a luta da Marsha, que é a luta, e ela fala muito, assim, na minha comunidade, ela fala muito da comunidade gay, né? Que naquela época era o que se falava, né? E se a gente olhar a história, né, a Marsha começa essa luta pela comunidade gay, que era, não sei se vocês viram o filme, mas que era praticamente coordenada pela polícia, né? Porque eles eram liberados para frequentar o bar Stonewall Inn. Eles eram liberados porque a máfia pagava a polícia, era um suborno. Então, assim, existia uma liberação, quer dizer, eles ficavam à mercê desta liberação. O que houve aquela noite, não sabemos. Se não receberam suborno, o que aconteceu, mas, enfim. Eu acho que essa luta pela comunidade gay surge pela Marsha, e a figura fundamental ali, que eu acho que é A Sandra? Hã? Não. A Silvia? A Silvia. A Silvia. Né? Eu li Sandra aqui, é a Silvia. A Silvia ela inicia uma luta pela comunidade trans, pela letra T, se vocês perceberem, né? Ela segue uma outra linha, tanto que ela tem uma briga, né, numa das passeatas lá, de que eles não queriam as drags, né? Que na época não existia esse processo transexual, acho pouquíssimas pessoas lidavam com hormônios e tal. Se vocês verem até os estereótipos, eram homens vestidos de mulher, praticamente. Algumas, acho que se arriscavam com silicones, enfim. Aí tem essa luta pela questão da letra T, né? Só para em tempo, eu represento a letra L, eu sou lésbica, sou casada, né? Sou cis, tá? Sou uma mulher cis lésbica. Isso, depois, se alguém quiser saber o que é, a gente pode explicar melhor. Não, se alguém quiser saber, vai assistir o Papo de Quinta de Abril. O primeiro, a sopa de letrinhas. Foi sobre a sopa de letrinhas. Mas enfim.
E eu acho que a terceira luta, não menos importante, é a luta da Vitória. Da Victoria, que é aquela mulher também, que ela, na verdade, a luta dela é justamente para investigar casos de violência. Então, tem 3 lutas nesse filme, que eu acho super importantes da gente poder traçar, né? E se a gente for fazer uma linha paralela nessas 3 lutas, a gente pode ver ali uma questão de altíssima vulnerabilidade em todos os aspectos, né? Em termos de saúde, que eu acho que a Vanessa também vai trazer dados, né? São pessoas com extrema vulnerabilidade e antigamente era muito pior, né? Porque não podiam chegar em serviços de saúde, o acesso era ruim, né? Hoje ainda é, mas era muito pior. E eu acho que era esses aspectos. Desculpa, e muitos deixavam suas casas, né, para poder ser quem Sim. se era e acabavam na rua, acabavam sendo acolhidos pela Silvia, pela Márcia, enfim, acabavam se prostituindo, Sim. porque era um jeito de sobreviver. Dentro de casa eles não podiam ser quem eram, né, e tinham que ir para as ruas, né. E claro que tem todo um aspecto político. Eram expulsos, isso. Eram expulsos de casa. Tem todo um aspecto político envolvido nisso, né? Se a gente for pensar aí também de luta aí, até entre as letras, né? Enfim. Era isso, assim, só para balizar o debate. Tem até uma parte do filme que me chamou a atenção, assim, que tinha um cara indignado lá em frente ao tribunal, né, que estava rolando o julgamento, e ele falou LGBT, T, ninguém lembra do T, o pessoal esquece do T, e a gente está lá nessa sigla, né, isso me chamou a atenção, assim. Então, continuando, né, continuando nessa linha, boa noite para todo mundo, meu nome é Vanessa Zambuja, eu sou psicóloga e também terapeuta de família pelo INFAPA, né, e sou pesquisadora da área de saúde da população LGBT. Então, eu queria pegar 2 ganchos que eu acho que vêm da fala das colegas, que é isso um dos motivos maiores da gente estar trazendo esse tema aqui, é para a gente poder refletir sobre o que é essa história e o que são esses direitos já alcançados, né? A gente tem conquistas no nosso país, que são, por exemplo, casamento civil igualitário e a questão da LGBTfobia, que é crime, mas que são também 2 decisões do Supremo Tribunal, que são decisões que não são lei, né? São coisas que são a partir de uma corte que hoje faz esse posicionamento, mas todo posicionamento que não vira algo dentro das leis municipais, estaduais e federais pode ser mudado, né? Então, a gente pensa que a fragilidade esses direitos no Brasil, ele vai demonstrar um outro lado do nosso país, que é um lado de ser um país campeão em morte de pessoas LGBT, né? O Brasil, ele indica uma extrema desigualdade, assim, entre a situação da morte das pessoas LGBT dentro da sigla, quando a gente vê, por exemplo, o maior índice de pessoas trans e travestis, né? Principalmente mulheres pretas e periféricas. E eu acho que esse documentário fala de uma realidade da história dos Estados Unidos, que é uma história global do movimento, mas, ao mesmo tempo, fala de dificuldades que estão balizadas também no nosso cotidiano brasileiro, onde a gente vê os casos não sendo solucionados, as estatísticas não sendo bem feitas por órgãos públicos e sim sendo feitas por organizações. Aqui, um dos principais organizadores desses mapas e panoramas e monitoramento das violências LGBT é o Grupo Gay da Bahia, que tem mais de 45 anos atuando, é a Rede Trans, que é uma rede também que surgiu depois dos anos 2000, e a gente tem um último relatório lá de 2017 do Ministério da Cidadania e Direitos Humanos, né? E imaginem como está agora, assim, sem o interesse de ter esses dados divulgados. Então, as mortes que a gente fica sabendo por esse monitoramento são de revistas, são de jornais, são da comunidade, são de denúncias. Isso mostra o quê?
mostra que a sociedade civil está preocupada com esse tema, mas também mostra que essas estatísticas elas estão subnotificadas, que é o que a gente diz sobre todos os dados que a gente tem na nossa população atualmente. A gente tem subnotificação de morte, subnotificação da violência, que não gera morte, subnotificação de suicídios. Por vezes, essas três vivências, não é relatada a questão da LGBTfobia, se coloca outras coisas, mas a gente sabe, por exemplo, que um suicídio de uma pessoa LGBT é muito pouco provável que não passe por várias situações de violência que essa pessoa teve na sua vida, né? Então, para vocês terem uma ideia, assim, dessa subnotificação, mas algo que a gente tem dentro do movimento civil é, por exemplo, dos anos 2000 até 2020, a organização Acontece LGBTI+, e o Grupo Gay da Bahia fizeram esse ano a produção de um relatório que mostra mais de 5.000 mortes das pessoas LGBTs. Por exemplo, só em 2020, mesmo depois da criminalização da LGBTfobia em 2019, houve 237 mortes. É um número que ele supostamente vem baixando desde 2017, quando a gente teve um pico de 445 mortes. Mas, entre o porquê baixar, a gente não entende por que baixou, porque continua acontecendo, mas a gente pensa que a subnotificação é uma das grandes questões. E talvez até a pandemia do coronavírus, né, a não circulação por tempos, ou a não divulgação pode ter diminuído o que é notificado. E só nesses 237 pessoas, mulheres trans e travestis foram 161. Então, isso mostra a disparidade, né? Óbvio que a gente tem casos como a Luana Barbosa, que morreu em 2016, que era uma mulher LGBT, uma mulher lésbica. Alguns até diziam que era um homem trans, né? Depende, essas nomenclaturas, elas são fluidas ao longo da vida, podem ser assim, né? Porém, a gente vê que o grande número de campeão de assassinatos é de mulheres trans e travestis. Então, eu coloco isso, assim, um ponto que a gente sempre precisa estar trazendo, que a história ela é baseada na violência que o LGBT sofre. A gente tem um movimento que é uma história de lutas. A gente precisa de celebração. Um pouco interessante, sim, que marcas e grandes empresas falem do mês do orgulho LGBT, pintem tudo de arco-íris, mas, ao mesmo tempo, a gente se preocupa que, mesmo com a celebração, a gente precisa continuar falando da luta, porque as garantias, elas não são organizadas. Garantias que a gente tem, por exemplo, uma política de saúde integral LGBT, mas que, por vezes, não é respeitadas na ponta, no posto de saúde, no pronto-socorro, desde o nome de uma pessoa trans ser respeitada e não ser chamada pelo nome de registro, por exemplo. Então, são coisas que, por mais que a gente tenha escritos, a gente ainda precisa da implementação. E um outro ponto que eu queria trazer é isso que a gente já falou, né, sobre o porquê falar dessa história, porquê falar da Marcha e da Sílvia, né? Porque a letra T, ela é invisibilizada ainda hoje, cada vez menos, por causa da mudança dos tempos, por causa de artistas tipo a Lineker e a Majur, que são grandes cantoras que já estão na mídia mais mainstream, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe uma não compreensão que continua sendo a população mais vulnerável. E no mito da fundação do movimento LGBT, sendo Stonewall, sendo 28 de junho de 1969, a gente esquece também que durante muito tempo as pessoas achavam que não eram os homens gays, brancos, cis, que estavam lá, e eles que partiram para essa disputa, quando, na verdade, quem era mais violentada eram, sim, as mulheres trans. Naquela época, tem até ali na história do documentário, né, elas fundaram a STAR, que é Star, Travestile, eu nem sei falar essa palavra mais em inglês, que ela parece tão arcaica, Whatever. né? Mas que eram esses termos em constante transformação, que depois a Sílvia é vaiada em 1973, como lembra Giovana, por essa mesma população do movimento gay, né, que não quer, digamos, essa parte não tão bonita das nossas histórias, que são as pessoas que são marginalizadas.
e que estão morando na rua, né? E uma das coisas que evidencia também essa invisibilização é ainda a higienização dessa ideia do movimento, porque as pessoas trans, principalmente as mulheres, elas estão ainda, na sua maioria, em situações de prostituição, por vezes em situações de moradia, situação de rua, porque a gente também não cria oportunidade de emprego, de direitos garantidos para a população trans. E daí eu queria só encerrar um pouco esse primeiro comentário falando a importância dessas acolhidas, né? Nós somos... Ficou mudo, Vanessa. O que tu fez? Bem na conclusão. É para gerar expectativa, entende? É para a gente ficar aqui, e agora? O que ela ia falar para finalizar? Não voltou. Voltou? Não, Vanessa. Yes! Agora sim. Tá. Só para concluir, então, que eu queria destacar essas casas de acolhimento e essas famílias por escolha, né, que são abordadas no filme, contando um pouco da história, mas não com tanta ênfase, e que eu acho que isso é um prato cheio, assim, para a terapia de família também se repensar e poder propor as suas ideias pensando nesse grupo, nesses sistemas que são de acolhidas e que viram uma grande família, uma grande casa, que se une através, às vezes, de um sobrenome, às vezes, de uma matriarca, mas que se une através de pessoas, por exemplo, expulsas das suas casas, que definitivamente não tinham de comer, não tinham de dormir. Então, são outros tipos de família também que a gente vê ali de relance no filme, né? Só para falar isso, acrescentar no que a Vanessa está falando, isso é muito real, e tu vê quando a Vitória está fazendo toda a pesquisa antes de se aposentar, o quanto as pessoas que a Marcia passou pela vida, elas eram famílias, né? A gente falou isso no outro encontro, porque LGBTs, a gente tem uma família à parte também, né? Não nós, principalmente os que são expulsos de casa, né? Então dá muito ver o carinho das pessoas e aquela coisa bem de família que eles têm, né? De estarem, enfim, indo querer descobrir a verdade, né? E mesmo a Vitória, que não tinha uma relação direta com ela, né? Também é parte da família, né? Mas aquele cara que morava com ela, morou um tempo, né? Todas as pessoas que ela passou pela vida eram, inclusive a Silvia, né? A Silvia foi adotada por ela, né? Então... E a Vitória sofreu um estupro, né? No local de trabalho. Por isso que foi que ela foi militar, trabalhar com isso. Ela foi trabalhar nesse local. A família aceitava, mas ela sofreu uma violência absurda. A gente não tem muita informação da família da Marcia, né? Eles não relatam no documento. Né? Aparecem, claro, mas não relatam dessa saída dela, né? Como é que era essa relação, de por que lá atrás ela saiu de casa e foi para Nova York, né? Isso não aparece no filme. Eu fiquei curiosa, eu fui pesquisar mais sobre ela, achei algumas informações, mas eu não sei o quão verídicas são, né? Bom, acho que eu posso continuar, então. Eu sou o Matheus, sou psicólogo, terapeuta de família, e eu faço, então, represento aqui no grupo a letra G, sou gay, e tentando, assim, pegar um gancho, assim, do que as gurias estavam falando, especialmente a Vanessa, que ela falava dos grupos, né, e os grupos, e também das famílias paralelas que a comunidade tem quando sai de casa, ou quando é expulsa de casa. Interessante perceber que a comunidade cria grupos para se acolher, né? Sendo tanto como amigos que vai acolher quando tu sai de casa, que tu vai morar na casa de alguém, como grupos que vão combater ou te ajudar nas questões de violência, como no grupo que mostra no documentário, né, da violência de Nova York, que a Silvia participa, que investiga a morte da Marcia. Né? Então a gente vai criando esses grupos não oficiais, né? Quer dizer, não é a polícia que nos protege, são os grupos que a gente criou, que a gente cria, né? Como é que a gente consegue direitos? A gente sai na rua para passear, ou a gente faz uma revolta de Stonewall, a gente tenta criar uma rede que a gente possa existir, né? E possa ser notado também, né? E outra coisa que chama sempre muita atenção quando a gente
pelo menos quando eu observo todo o movimento da comunidade, o quanto que a gente luta por coisas básicas, né? Não, a gente não está lutando por privilégios, assim, a gente está lutando, ou pelo menos lá em Stonewall, a luta era para poder frequentar um bar, né? A Silvia começa o relato dela dizendo assim, quando a polícia chegou para prender todo mundo, ela tinha bebido e estava dançando com o namorado. Tipo, ela não estava fazendo nada demais, ela estava dançando e a polícia chegou e prendeu todo mundo. Então é sobre isso, assim, sobre são essas lutas básicas, assim, de viver. A gente está tentando casar, formar uma família, ou está tentando trabalhar, ou está tentando se colocar no mundo como todo mundo faz. Esse é o... E acho que uma coisa importante a gente perceber quando a gente começa falando das travestis e das transexuais é que quando elas são expulsas de casa, quando elas saem de casa, dificilmente elas conseguem um emprego, né? Um emprego formal, com carteira assinada, ou conseguem ter acesso à educação e ter uma formação, né, acadêmica. Elas acabam indo para a marginalidade, assim, ou para prostituição. E era um pouco o caso da Marcha, assim, né? Ela se fala que ela se prostituía também, né? Além de ser modelo do Andy Warhol, não sei se pronunciar o nome dele, mas enquanto ela conseguia, né, também se posicionar de outra forma. Na verdade, desculpa, achei que já tinha falado. Não, pode falar. Não, só dessa história da prostituição, na verdade, ela e a Silvia se prostituíam para garantir que aquele pessoal que elas acolhiam lá no Star tivessem o mínimo para sobreviver, assim, né? Então, elas faziam isso ainda não só por elas, mas por aquelas pessoas que elas estavam tentando defender, né? Isso me tocou bastante, assim. Eu achei interessante também poder trazer para esse evento um pouquinho da história do movimento gay no Brasil, assim, como começou a parada livre, porque, né? E foi, pelo menos na minha pesquisa, assim, é complicado de achar uma única fonte, assim, tem muitos lugares que contam a história e achei complicado de juntar tudo, assim, então talvez se eu não for tão correto, vocês souberem de outras coisas, a gente pode ir se complementando, assim. Uma das coisas que me ajudou muito a entender um pouco do movimento gay no Brasil foi um outro documentário que eu acho que pode ser assunto de outro papo de quinta, que se chama São Paulo em Hi-Fi, que mostra assim, um pouco da história dos bares, das boates gays em São Paulo, Rio de Janeiro, como o Medieval, HS, que tinham bailes com as drag queens, com as transexuais, e era um universo que atraía muita gente, eram bares muito famosos, assim. Isso antes da AIDS acontecer, né, no mundo. Galeria Então, Alaska, Copacabana, Rio de Janeiro. isso, tem diversos, assim. E os gays, né, eram vistos também como uma coisa de... e era uma novidade esses bares, era uma coisa que as pessoas iam por interesse, por curiosidade, por tentar se colocar, assim. E aí, quando começa a história da AIDS, o movimento gay deixa de ser algo atrativo para ser algo perigoso. Então, porque a comunidade gay foi a que mais sofreu com a pandemia da AIDS, assim, né? Enfim, então, nesse contexto desses bares, dessas boates, desses shows que aconteciam, alguns grupos foram se formando de forma de se organizar para conseguir proteção e tudo mais. E aí, em 1995, aconteceu a 17ª conferência da Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis. E eles fizeram uma pequena marcha em Copacabana, no Rio de Janeiro. No ano seguinte, 96, já em São Paulo, 500 pessoas se organizaram na Praça Rosenfeld, também para reivindicar direitos e para começar a concretizar mais a questão da parada como o movimento GLS na época, que é a sigla mais antiga. É o precursor, né, da LGBT. Isso. E aí, então, em 97, Avenida Paulista, então foi oficialmente a primeira parada assim, mais organizada, porque juntou 2.000 pessoas
né? E eles tinham conseguido oficialmente na prefeitura que eles pudessem fazer a passeada e uma única faixa daquela avenida, na Avenida Paulista, para não parar o trânsito. Então, eles montaram faixas e se organizaram nesse sentido. E aí aí eu acho interessante contar um pouco da história de uma drag queen paulista, que ela é muito importante no movimento aqui no Brasil, que se chama Cacá de Poli. Não sei se vocês conhecem ela. Mas ela chegou na Avenida Paulista toda montada, e quando contaram para ela de que eles só poderiam caminhar por uma das faixas, ela foi até onde estavam os policiais e se fingiu de que estava passando mal. Ela se desmaiou, assim, se jogou no chão, estava tendo um ataque cardíaco, começou a falar assim, e tal, e aí as pessoas se juntaram na volta, a polícia foi toda para lá, quem estava perto foi na volta, assim. Então ela fingiu esse mal-estar para fazer com que as pessoas se espalhassem na avenida. E aí então, e aí, quando estava todo mundo espalhado, ela se levanta do chão e começa a caminhar. Diz, não, tá tudo bem, já melhorei, não preciso de nada. Então todo mundo tomou conta da avenida e a marcha seguiu, assim. Então esse foi o primeiro, Engraçado. a marcha. Essa foi a primeira parada, assim, oficial, grande, bem organizada, né? Então acho interessante poder trazer alguns nomes importantes desse dia, assim, que, além da Cacá de Poli, teve o Lula Ramírez, o Beto de Jesus, Renato Baldin, Laura Bacelar, que são pessoas que estavam na frente, assim, né? Então, alguns nomes, existem outros também super importantes, mas esses estavam presentes nesse dia e que ajudaram a organização. Que ano que foi, então, a primeira de São Paulo? Começaram. 96. 97. 97. Eu fui na primeira aqui de... Quando é que foi? Aqui de Porto Alegre foi 97. Eu achei interessante, Matheus. Eu fui... São os métodos não violentos de ter poder, né? Isso. Muito legal. Eu participei da primeira aqui de Porto Alegre. 97. Eu era... Eu acho que a parada é muito isso, assim, né? De adolescente, não ser violento, quase. né? A gente é como quem diz assim, a gente existe, a gente tá aqui, a gente precisa de direitos, nos olhem, né? Exatamente. E como tu falou, não estão pedindo nada demais, né? Só estão pedindo para ficar vivo, né? Poder casar, poder, enfim. E em relação a essa invisibilidade do T, inclusive que a Olga já falou, todo mundo já falou da letra T, tem um momento no filme que eles dizem a Marcia era uma líder da comunidade. E se fosse uma líder de qualquer outra comunidade, a polícia teria investigado. Porque a gente pensa nessa figura do líder, da pessoa que é a linha de frente mesmo, né? Ela era uma mulher que não estava, ela não estava tipo, estava com a vida ativa, enfim, com projetos, com coisas a fazer, né, e lutas pela frente. E a polícia simplesmente, não, foi suicídio, acharam ali, né? Então é muito triste ver uma líder de uma comunidade passar por isso, sabendo que várias outras comunidades teriam uma investigação justa, né? E de poder ir atrás realmente do que aconteceu, né? Então... Não muito a ver, mas tudo a ver, nós temos a Marielle Franco. Exatamente. Quem matou a Marielle, né? Essa é a pergunta que está fazendo, que era uma mulher negra, lésbica, de periferia, né? E aí? E aí estamos aí 3 anos sem saber, né? E na verdade da marcha, o documentário, eu na expectativa que no final do documentário ia ter resposta, e na verdade a gente não tem, né? São apenas especulações, assim, acaba o filme, quem não viu, desculpa, tô contando, né? Não, mas chega o final do filme e tu não tem resposta. Realmente é algo que aconteceu em 1992, que seguiram tentando investigar, tentando ter uma resposta, não se conclui, né? Exato. Tem teorias, né? Mas Sim. nada concluído, assim, pelos fatos que eles foram juntando, né? Tem uma grande desconfiança que tem a ver com a máfia, enfim, né? Porque ela verbalizava muito sobre isso, né? A própria Vitória, no começo do filme, tenta ter acesso no IML dos documentos, né? Da investigação
da marcha, e aí eles, depois que ela consegue as autorizações, eles dizem, não, sumiu, não sei onde está, não vou conseguir te entregar. Né? Depois, misteriosamente, me mandam pelo correio, aí chega na casa dela, ela tem uma surpresa, assim, né? Então, tipo, as coisas ficam muito... Sim, fica meio escondida, assim, parece que alguém faz questão de que essa história não apareça mais, né? Mas, gente, quem é que viu o filme aí, quer colocar alguma coisa? Vamos levantar um debate aí. Acho que tem várias coisas aí que quem é que trouxe, a Raquel trouxe a questão do acolhimento, né? Que ela, né, pensa bastante nessa população, as pessoas com um pouco mais de vulnerabilidade, né? Em relação à saúde, me chamou muita atenção também, tanto a saúde mental, né, do povo, se a gente olhar o filme e ver, né, tem alcoolismo, tem uma série de coisas, e se a gente for investigar, muito mais por aí. E eu acho que é isso que a gente tem como profissional da área de saúde mental que se preocupar também, né? De como fazer esses acolhimentos, né? De como, pensando em todo esse histórico, essa história que a gente está conversando aqui. Então, não sei se alguém quer falar alguma coisa. Se alguém tem experiência com isso, né? Quem está aqui por acaso atende a comunidade, né? Bom, eu posso dar um testemunho histórico. Vai. De que, apesar de todas as dificuldades atuais, gente, é outro mundo. É outro mundo. Nós podemos estar fazendo este encontro publicamente e não temos grande audiência, é verdade, mas estamos todos sendo bem prestigiados. As pessoas se escondiam, literalmente. E a outra coisa que eu me lembrei, o Matheus mencionou, é a questão da pandemia da AIDS, né? Que de fato foi uma pandemia também. Não foi tão pandêmica porque a transmissão era por sangue, então não tinha tanto. O ar é bem mais universal do que o sangue como meio de transmissão, mas foi horrível e foi principalmente em cima da comunidade LGBT, porque a outra comunidade que sofreu muito foi a comunidade dos hemofílicos, né, que recebiam sangue, ou outros que recebiam tinham que receber sangue por outras doenças, mas foi horrível, foi uma devastação, uma coisa pavorosa. Eu tive amigos que foram minguando, a coisa mais horrorosa do mundo. Mas então isso, assim, o meu testemunho é um testemunho de otimismo, que apesar de tudo, vamos dando passos à frente. Então, continuem a luta, tem que lutar. Assim como o empoderamento das mulheres não terminou a luta é diária. É diária, assim como o desenvolvimento de alguma equidade social, a luta é diária. Então, mas a gente, pelo menos, está podendo lutar mais a céu aberto, isso é uma coisa boa. Com certeza. Me permita dar continuidade a esse depoimento, porque ele é nessa linha também de que nós estamos em outra época. Quando eu comecei a trabalhar, há mais de 30 anos atrás, eu me formei em Sistêmica, a primeira turma de Sistêmica da URGS. Eu fiz parte da primeira turma, então, mas antes disso eu já atendia um tanto família em função da dependência química, e eu me lembro que essas questões de sexualidade eram muito pesadas e muito difíceis, né? E passados esses anos todos, eu quero dizer que atualmente eu trabalho, entre aspas, muito menos, porque tudo bem que eu tenho uma situação diferenciada, porque quem vem a consultório é classe média, né, alta,
não as pessoas, né, de menos recursos. Mas eu me sinto muito aliviada, porque há muitos anos eu não tenho um caso de questões sexuais em que a família cria uma questão e ataca e quer expulsar de casa. Eu não tenho isso. Eu tenho tido vários atendimentos dessa ordem, dessa natureza, e as famílias lidando com isso, depois daquele primeiro impacto que é cultural e que a gente não pode negar. A nossa criação, quem hoje é avó, né, teve uma criação muito mais fechada, com tudo isso escondido, com tudo isso muito barrado. Então, eu vejo com muita leveza e com muito alívio como profissional que as famílias chegam, e elas já chegam trabalhadas por todos esses grupos que atuam fortemente, eu entendo, né, por essa outra posição da sociedade. Então, existe um impacto, e eu costumo naturalizar esse impacto, no sentido de que a minha geração, a anterior e a seguinte, tem o direito de se impactar em algum momento, porque a nossa educação foi muito fechadinha. Então, é necessário que a gente permita esse espaço para depois haver aquela naturalidade de algo que vai além. Eu acho que aceitação é uma palavra insuficiente, né? Mas, assim, a vida segue, sabe? As pessoas conseguem manter os laços, o amor, a convivência saudável. Então, eu sei que eu estou falando de uma população bem restrita, mas esse é o meu depoimento. E eu gosto muito de falar que não é nem questão, eu também não acho que é uma questão de aceitação, porque a opção afetiva e sexual das pessoas só interessa a elas mesmas, né? Mas eu acho que é uma questão de respeito mesmo, né? Pela individualidade de cada um, assim, né? Então, a gente ouve muito, não, eu aceito que tu é. Não, meu bem, tu não precisa, não é questão de aceitação, né? Tu vai continuar sendo assim, né? Vai continuar aceitando ou não, né? Mas é muito interessante, assim. E isso que tu falou, né? Que, claro, tu tá falando de uma parcela muito pequena, né? A gente tá falando de uma bolha. Mas eu, como terapeuta LGBT também, eu também trabalho muito para que a comunidade tenha acesso a uma terapia, sabe? E eu trabalho, enfim, ajudo num canal aqui de Porto Alegre, que é o Alguém Avisa, que é um canal LGBT, e eu indico, enfim, inclusive indiquei todo o Colorides, porque nós somos também um núcleo que atende LGBTs por preços acessíveis, né? Então, é importante vocês saberem isso também, porque a gente sabe que às vezes a comunidade, principalmente aí se a gente for pensar na comunidade trans também, né? É o pessoal que vai para a rua, enfim, que às vezes não tem possibilidade de estar com um emprego e com os mesmos direitos. Então, para mim também é uma luta que a comunidade tenha atendimento de qualidade, sabe, por um preço acessível, né? Porque é muito difícil ser LGBT no Brasil, né? Principalmente aqui no Brasil e no Brasil de hoje, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Como é que é ter um terapeuta que é LGBT, tudo isso mais, versus um terapeuta que é cis e nada disso, hétero? Como é que é a experiência de vocês? Vocês provavelmente não tiveram terapeutas LGBT, né? Isso é uma pergunta interessante. Aliás, pena que meus clientes não vieram, eu convidei. Aliás, uma coisa que eu aprendi com os meus clientes, em especial um cliente gay que eu tive, é que ele era muito mais preconceituoso do que eu. Então, ser terapeuta e ser gay não significa não ser preconceituoso, né? Sim. Necessariamente. Sim. Então, não sei, eu fiz a pergunta, estou começando a responder. Respondam, pessoal. Eu posso pegar um pouquinho, né, essa resposta, porque eu fiz essa experiência, né? A minha atual terapeuta é uma mulher bissexual que eu escolhi por ser uma terapeuta LGBT, né? E terapeuta de família, né? Que a gente se cuida também na linha da sistêmica.
E uma das coisas que eu falava até nas últimas semanas com ela eu não sei a diferença, assim, eu acho que cada ser humano e cada terapeuta tem sua singularidade que nos contribui, e se a pessoa está disposta a se desprender de preconceitos, a aprender, né, a gente está junto nessa caminhada. Porém, o que eu acho que é de grande valia para mim como terapeuta e como pessoa sendo atendida eu não preciso explicar muito para ela essa ideia do trauma compartilhado, assim. Porque eu acho que isso que é uma coisa pouco dita sobre, a gente pode falar que é uma LGBTfobia internalizada, alguns autores chamam disso, outros falam de estresse de minoria, mas o que a gente pode comentar é que toda pessoa LGBT, mesmo aquela que nasceu como eu, em uma classe média, branca, cis, né, numa metrópole, em Porto Alegre, numa capital, a gente tem, devido à estrutura da sociedade que é LGBTfóbica, que é binária, que se propõe a colocar na vida das pessoas a cis-heteronormatividade, né, que o único padrão possível de vivência feliz e contente é o padrão cis-hétero, é a ideia de que ela entende quando eu falo sobre esse trauma compartilhado, assim. Não é que uma pessoa, não estou dizendo que uma pessoa que não fosse LGBT não entenderia, mas o que eu estou dizendo é que é aquela coisa que tu chega a dizer assim, alguém, sabe? Que pode entender que por mais que a gente seja ativista, por mais que a gente seja alguém que fala publicamente sobre isso, nós temos enraizado questões que são dessas marcas de uma estrutura que ela não suporta a tua vivência, assim, que ela pode estar cada vez mais acolhedora, mas cada vez mais acolhedora para uma fração da nossa população, cada vez mais acolhedora no mainstream, e que é o que a gente dizia antes, é fácil ter alguém que pega na tua mão quando tu está celebrando, né? Quando tu está fazendo festa, quando tu é um consumidor que pode estar pagando por isso, que a gente também é visto como o pink money, que daria todo um outro papo, a gente é visto como um perfil de consumo ultimamente, né? Mas é difícil ter alguém do teu lado quando tu está passando por situações de sofrimento, que alguém que não diga, mas isso aí, olha só, né? Já tem todas as conquistas, a tua família te aceita, mas as marcas ficam, né? As vivências ficam. E eu acho que é que nem talvez tu perguntar para uma mulher a diferença entre ser atendida por um homem e por uma mulher, sabe? É difícil responder, mas a gente sabe que tem, assim. Então, eu pensei a questão uma mulher racial, mãe, né? uma mulher negra. Que é o que também muitos terapeutas negros hoje em dia falam da importância das pessoas negras serem atendidas por outras pessoas negras, e uma das coisas que eles falam é sobre o racismo estrutural e essa marca da vivência na pele que é compartilhada, assim. Então eu gosto de pensar nessa ideia do trauma compartilhado. A gente sabe que a gente não precisa ter um luto da nossa família para entender o luto, mas é diferente, assim. E uma grande diferença que eu vi como clínica atendendo pessoas LGBT é que não tenho medo de que vai vir uma cura gay, não tenho medo que vai vir, mas então tu ainda está se entendendo, mas ainda é uma fase, quebra assim. Mesmo que uma pessoa LGBT seja preconceituosa, a gente costuma ver, não conhecendo um terapeuta LGBT que seja, né? E que não ativamente tente desconstruir isso, assim. Então, eu acho que dá esse senso de camaradagem, assim, né? Principalmente, Vanessa, que tu coloca, eu acho que para a população bissexual, né? Que eu acho que aí esse preconceito maior. Tem a população trans também, um preconceito podem se intercruzar, né? De falar para um jovem trans que a gente atende, às vezes, a menor de idade ainda, ou recém-feitos 18, não é uma fase que ele não precisa se definir, que não tem só o binarismo como opção. E eu acho que essa tua pergunta, Olga, faz até uma ideia para um próximo papo de quinta, assim, né? Não, talvez reformulada assim, qual é a diferença, não, mas talvez quais são as vantagens, né, de se ter. Porque não é um versus, nunca será, né? A gente, como terapeuta, entende que a gente se propõe a atender melhor cada cliente que chega à nossa frente, cada família. Mas eu acho que tem vantagens que é pouco explorada ainda dentro dessas discussões,
já está acontecendo em outros âmbitos, outros marcadores sociais, como, por exemplo, as questões de raça, né? Mas dá um papo inteiro, assim, para a gente falar sobre os receios que a população LGBT tem quando vai para a psicologia, que também foi usada como maneira de normalização, né, durante tanto tempo. Tem um mestrado que saiu agora sobre a cura gay, eu estava vendo se eu achava o livro, né, mas eu posso botar ali no nosso grupo ainda, que fala exatamente sobre isso. É um psicólogo gay, cis, que entrevistou outros psicólogos e achou ainda os resquícios enormes da vontade da cura gay entre o atendimento desses clientes. Então, talvez a sistêmica não vê muito isso, porque a gente está discutindo, mas ainda existe, né? Então, não, mas é que aqui nós somos, né, pessoas, né? né? Mas nós somos minorias aqui, Vanessa. Eu tenho certeza que esse grupo é uma minoria. Tem muito, muito, muito profissional ainda não sabendo lidar com essa questão. E sim, talvez não na cura gay, mas não, calma, espera, não te define ainda, é cedo. Não conta para ninguém ainda. Menosprezar algumas experiências, né? Deixa eu colocar uma experiência disso que a Olga está colocando. Eu trabalhei 30 anos na Prefeitura de Porto Alegre e durante 11 anos no Centro de Atenção Psicossocial, álcool e drogas. E a gente trabalha lá muito com um terapeuta de referência, né? Então, o paciente ele chega, ele é acolhido, né? E é definido um terapeuta de referência que vai acompanhar o tratamento, vai montar um plano de tratamento, né? Esse terapeuta de referência pode ser qualquer profissional da equipe multidisciplinar. E invariavelmente acontecia, Olga, assim, de pacientes que eram LGBT iam para ti. Pediam para trocar terapeuta de referência. Chegava um terapeuta, eu posso consultar com aquela ali, ó, porque percebiam, né? E aí eu me lembro que em discussões e reunião de equipe, por que ele quer consultar com a Giovana? Só porque ela é lésbica? Né? Então ficava aquela celeuma, digamos, né? E que, bom, eu não ia entrar de fato nessa discussão, né? Que foi exatamente isso que a Vanessa colocou, entende? Que isso é uma nuance. Mas será que é a mesma coisa? Só compartilhar o que eu me lembrei aqui. Eu lembrei de uma situação logo recém-formada, assim, que me encaminharam uma pessoa, uma cliente, a cliente me ligou, ela assim, tu tem filhos? Tu é mãe? Eu disse, não. Ah, então não, obrigada. E desligou, ela estava com problema com as filhas. E há pouco tempo eu comecei a atender um casal que lá pelo falou assim, tu é casada? Eu sim. Ah, que bom, eu não ia confiar numa terapeuta de casal que não é casada. Passa por aí? É a mesma coisa? Estou perguntando para saber. Eu acho que não. Eu acho que não. A minha hipótese ainda está, mas é uma hipótese em andamento, né? Na ideia do trauma compartilhado nesse sentido da vivência perante a estrutura, assim, né? Isso, mais do que comportamentos ou ações ou momentos de vida que a gente ainda passou ou não, né? Eu acho que tem, para mim, a maior certeza de que eu não vou sofrer discriminação, porque a violência ela pode ser bem nos entrelinhas, né? E essa ideia de que tu tem a possibilidade de falar sobre receios muito grandes, assim, que tu possa ainda ter com a tua própria vivência e que isso não vire, então tu tá se decidindo, então que não é porque eu diga que achei um homem bonito que agora, viu, então tu não era, sabe? E a gente sabe que não é assim que acontece, mas ao mesmo tempo existe essa possibilidade de ser, e principalmente para pessoas jovens, eu acho assim, interessante, que foi a maior parte dos clientes que eu tive de pessoas jovens e casais, né, que não sejam casais heterossexuais, que acham interessante assim essa vivência com uma pessoa da comunidade, mas que nem eu disse de novo, né, fica aí um ponto, dá uma pesquisa inteira esse tipo de pergunta, assim, e eu adoraria que a gente pudesse continuar nesse assunto, né, também.
Matheus, por favor. A Raquel queria não, comentar. Eu Então, Raquel, depois Matheus, e vamos encerrando, gente, já são 9h10. Vai, Raquel. Eu só ia falar assim, esse foi um dos motivos de cada vez mais eu buscar, porque a partir do momento que o paciente chega, o cliente chega no teu consultório, tá? E tu toda vez perguntar para ele, tá, mas me fala, como é que é? Como é que não é? Eu acho que chega um momento que a pessoa teve uma fala até que repercutiu bastante no próprio BBB mesmo, da Camila falando da própria situação dela como negra, mulher, e ela dizer, poxa, eu estou cansada, a gente está cansado de ter que explicar isso toda vez. Eu acho que aquilo ali mexeu tanto comigo, no sentido assim de, poxa, chega de pedir para a pessoa, me explica, tu é o C, o que é o C? Tu é o B, tu é o L, tu é o T, tu... Sabe, gente, por favor, saber realmente o que tu está falando, sabe? Entender o que a pessoa está te dizendo, eu acho que isso é o principal. Chegar de pedir tanta explicação, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que por isso talvez as pessoas procurassem a Giovana, por saber assim, bom, eu acho que ela vai me entender, sabe? Eu acho que a gente compartilha da mesma história. E talvez entre nessa situação do filho, do casamento, a gente compartilha de alguma coisa, né? E talvez por aí que eu estava perguntando se tinha a ver do compartilhar, mas eu acho que é mais da questão do ser aceito, né? De não sofrer o preconceito, de não sofrer o julgamento, né? De não sofrer um diagnóstico, né? Que tem que definir, ou enfim. De ser entendido. Entendido. Porque as pessoas, por mais, elas podem estar, que nem tu falou, tu citou a questão da Camila, né? Por mais que a pessoa diga, mas tu tá falando de novo disso, tu vai vir com essa pauta de novo, tu vai vir com esse mimimi. Gente, se tu não aguenta mais ouvir, eu também não aguento mais falar. Eu também não aguento. Exatamente, eu gostaria de ser entendida, né? Então, eu acho que sim. A minha terapeuta, tá? Ela é uma mulher cis, hétero, Luciane Bertoletti, que vai ver a gravação depois, que é do Empapa também. Ela é uma pessoa muito aberta, tá? Eu faço terapia com ela há muitos anos e eu saí do armário no meio do processo terapêutico há uns anos atrás. Só que é diferente, com certeza. Eu tenho que explicar várias coisas para ela, do contexto, de muita coisa que, com certeza, se fosse uma terapeuta LGBT, seria outro caminho, né? E agora, os pacientes LGBTs que eu tenho, todos chegaram por indicação e dizendo assim, eu quero uma terapeuta LGBT, eu preciso. É a experiência que eu preciso viver agora. Então, eu acho que é de momento, assim, né? A Lu já acompanhou a minha caminhada há muito tempo, então... Para mim é ok ela ser uma mulher cis, hétero, não ter nenhuma vivência da comunidade. Mas também, né, eu acho que daí vai da necessidade de cada pessoa, assim. Mas sim, eu acho que tem esse conforto, assim, da vivência ser parecida, ter passado pelos mesmos lugares. Todo mundo precisou sair do armário em algum momento, né? E de poder falar as coisas com um maior entendimento do outro lado, assim, né? Mas eu acho que quanto mais terapeutas estiverem conectados a isso, melhor, né? Que as pessoas possam se sentir confortáveis com a sua diversidade. Né? Matheus, fala aí, vamos encerrando. Não, que eu ia dizer que eu acho que uma das coisas que passa, talvez, nessa história de uma pessoa LGBT procurar um terapeuta LGBT, é um pouco também da questão da representatividade. A gente vem, pelo menos para mim, assim, a gente não tem muitas representações na sociedade, nas coisas que a gente vive, de outras histórias, né? Por exemplo, filmes com temática LGBT, cantores LGBTs. Então, a gente precisa ver, é uma necessidade de a gente se ver representado nos lugares da sociedade e não tá, que normalmente é mais escondido, assim. Que é histórico, né, da comunidade ficar por trás dos panos, né? E eu acho que talvez quando tu escolha um terapeuta LGBT é um pouco de representatividade, alguém semelhante, alguém que viveu as mesmas coisas de alguma forma.
Tá, e daí eu estou perguntando, você sabe que eu vou perguntando. Eles são meus grandes professores no assunto da área, tá? Para quem não me conhece muito, assim. É com eles que eu aprendo muito. Eu fiquei pensando que é que nem eu que sempre tento contratar mulher para fazer alguma coisa, né? Se eu vou contratar alguém para fazer algum serviço, eu tento contratar uma mulher e não um homem. Ah, e homem já tem um monte trabalhando, então eu contrato mulher, entendeu? Eu acho que disso da representatividade também, assim, né? De apoiar aquela a comunidade. a comunidade. Um apoiando essa comunidade. Só tem que ser cuidadoso para não ficar fechado em bolhas, né? Claro. Não, claro. Como é que a gente equilibra isso? Porque tudo isso que vocês colocaram é super válido, né? E eu acho que o que o Matheus disse, só para concluir, assim, o que o Matheus disse também, e o que a Nath falou, a gente precisa de mais pessoas que publicamente, sendo LGBT ou não, falam que acolhem essa população, que deixem evidente nas suas páginas da internet, no seu cartãozinho, quando vai pedir indicação, que está disposto. E a gente também não tem tantos psicólogos e psicólogas, etc., que estão dizendo que são publicamente LGBT, né? Eu acho que isso é uma leva atual, assim, terapeutas, não só psicólogos. Então, a gente, abertamente, os próprios terapeutas saírem do armário profissional, isso também não é tarefa simples, né? Então, fica a dica aí para quem quer atender essa população, deixa isso evidente, fala para todos os ventos. Deixa eu fazer um convite para vocês, então. Tu tá sem vídeo, alguém? Olga Letícia, posso? Um minuto, um convite. Vai. Tem uma mãozinha ali também, Olga, depois, só para ver. O Instituto da Família está precisando criar cursos de extensão que, inclusive, gerem renda. Então, pense em cursos LGBT. O que um terapeuta LGBT pode oferecer a mais ou diferente? E pensem em incluir a população hétero, não só LGBT. Porque vocês podem dizer, nós vivemos o trauma, nós somos muito mais experts em lidar com isso. Venham para nós, sei lá, não sei, façam marketing. Pode deixar. A gente quer o dia dos héteros, pode deixar. Cursos com o nosso logo e o nosso... E depois a gente combina as coisas, tá? Falamos essa semana sobre isso, Olga. Depois da reunião, eu já tinha falado com eles. É mesmo? Boa! Acho que o Pietro quer falar. Pietro, vou deixar tu falar então, Pietro. Vai lá. Eu vou só pegar o cabo aqui que está acabando. Peraí. Ok. Não, eu só queria falar por experiência própria, pois sou paciente da Giovana, sou gay, e eu sou muito privilegiado por estar vivendo nessa época onde eu não preciso andar com medo na rua, eu posso viver o mais queer que eu quiser e ter ainda mais o privilégio de ter uma terapeuta como a Giovana, que é LGBT, e que eu não preciso ter nenhuma resguarda ou pressão, ou até pensar em qualquer julgamento da parte dela em relação à minha vida, o que é extremamente saudável para mim, ter alguém assim, contar com um terapeuta como ela. Também, né? Foi ser cliente da Giovana. Até eu quero. Show de bola. Valeu, Pietro. Que bom que eu deixei o Pietro falar. Integralmente na parte da escolha da terapeuta, mas, Pietro, te cuida um pouco, querido. O ar não está tão bom assim. Não, eu me cuido muito, eu só quis dizer na minha vida, no geral, claro que agora estamos em pandemia, eu fico em casa todo dia, sempre, mas antes disso mesmo e até em toda a minha trajetória, eu sempre fui muito privilegiado por estar vivendo nesse momento, e ainda mais agora, que a gente vive um momento pandêmico, onde a saúde mental é uma coisa rara de se preservar, ter uma terapeuta que entende o que eu passo é essencial, intrínseco para mim. E claro, e pela questão histórica também, né, Pietro? Olhando para o passado e hoje tu podendo ser quem é, com certeza é um privilégio. Mas eu acho que o que a Olga quis dizer é que não, ainda temos muito a caminhar, né? Cuide-se. Queridos,
Muito obrigada pela presença de todos, muito obrigada. Adorei ver várias pessoas Nada, aqui. gente. Foi muito legal. Hoje foi o dia mais cheio do nosso encontro. Então, até a próxima, tá bom? Eu vou manter o grupinho ali aberto ainda mais um tempo. Qualquer coisa, mais uns 2 dias depois a gente encerra, tá bom? Beijo, boa noite para todos. Beijo, Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. A todos. todos. A Amanda dizendo foi ótimo, boa noite. A Amanda 3 horas depois dizendo. Boa noite, Amanda. Eu achei que a gente ia continuar nós do Coloridos. Então, eu tô aqui. Só ficou eu e tu. Vou dizer para as gurias voltarem, eu acho, né? Não sei. Tá, eu tirei a última que tava ali.